Células-tronco para tratamento de artrose de joelho. Vamos falar um pouco sobre isso. Bom, resolvi fazer esse vídeo aí atendendo a pedidos, um assunto um pouco polêmico. Vamos falar então de células-tronco para tratamento de artrose de joelho. Bom, primeiro vamos falar de nomenclatura, que o termo células-tronco é um termo um pouco perigoso, ele gera um pouco de fantasia muitas vezes nas pessoas. Existe um outro termo, que são células mesenquimais, que seriam as células-tronco. Agora, esse termo também está ficando aí um pouquinho incorreto, eu vou explicar por quê. Então, primeiro eu vou contar uma historinha para vocês. Tem um grande pesquisador que chama Arnold Kaplan, que ele descobriu que existem células que são capazes de se diferenciar em outras células. E ele deu o nome dessas células de células mesenquimais. Então, as células mesenquimais teriam a capacidade de se transformar em qualquer célula que a gente quiser. Por exemplo, em condrócitos, em células de cartilagem, que é o que a gente quer restaurar em quem tem artrose. Então, o que ele descobriu? Que eu pego uma célula mesenquimal, coloco essa célula numa cultura celular, num ambiente de laboratório, e dando a essa célula estímulos adequados, com as substâncias adequadas, essa célula se transforma num condrócito. Olha que legal! E aí eu poderia pegar esse condrócito, que é a célula da cartilagem, e formar cartilagem. Seria realmente a solução do problema da artrose. Quais são essas células mesenquimais? Existem três grandes grupos de célula mesenquimal. Células que ficam no cordão umbilical. Então, no cordão umbilical de uma grávida, do seu nenê, no nascimento, a gente consegue guardar esse cordão umbilical e esse cordão é rico em células mesenquimais. Células que estão na gordura, então o tecido gorduroso ele é muito vascularizado e bem nesses vasinhos existem pericitos, existem células que ficam perto desses vasos sanguíneos da gordura, que são células mesenquimais, ou células da medula óssea. Então dentro do osso a gente tem a medula óssea, que produz tecido hematopoético, que chama tecido que vai gerar sangue, etc. E existem células mesenquimais lá também. Pois bem, recentemente o próprio Kaplan descobriu que essas células mesenquimais elas só se transformam em outras células no laboratório. Se eu colocar células mesenquimais no ser humano, elas não se transformam, por exemplo, em condrócito. Então, ele resolveu abandonar esse termo célula mesenquimal, célula-tronco, que é um termo realmente que ficou incorreto e ficou quase que uma mentira, que é o seguinte: eu vou colocar uma célula-tronco que ela vai virar um condrócito. Isso realmente hoje não é possível. Porém, essas células têm sim uma ação positiva. Talvez ela não se transforme num condrócito, mas ela sinaliza diversas coisas para os meus condrócitos se reproduzirem, produzirem mais cartilagem. Ela consegue, de fato, produzir, levar mais cartilagem, levar cicatrização aos tecidos. Então ele quis continuar com o termo MSC, que seria um Mesenchymal Stem Cells, tá? Só que agora ele quer transformar esse termo em Medicinal Stem Cells. Então células não são mais células tronco mesenquimais, são células medicinais, tá? Então a gente continua podendo usar ou célula de cordão umbilical, ou célula de medula óssea, ou célula de gordura, tá? Então existe sim a possibilidade da gente fazer terapias regenerativas num joelho, por exemplo, com artrose, injetando células ou derivadas da gordura ou derivadas da medula óssea. Esses dois últimos que eu citei são muito usados e muito factíveis. Existem hoje produtos que a gente pode colocar no joelho da pessoa. Então a gente faz uma coleta de gordura, como se fosse uma lipoaspiração, manipula essa gordura e injeta no joelho. A gente pode chamar isso de fração vascular de gordura, ou de um concentrado de gordura, ou talvez até de células medicinais. E a gente pode também usar uma agulha de punção óssea, que é usada para quem vai doar medula óssea, por exemplo, e aí a gente consegue
tirar células da medula óssea do indivíduo, manipular, fazer a gente chama de BIMEC, que é o aspirado de medula óssea. Isso pode ser concentrado ou não, e aí injetado no joelho ou qualquer articulação da pessoa, tá? Então, isso é uma coisa bem moderna que existe, já está no mercado, já é possível de ser feito. Tem que tomar cuidado em achar que existem coisas milagrosas, que são células-tronco, que o meu joelho vai regenerar por completo. Não é isso, mas realmente ele pode trazer uma melhora na situação da cartilagem, ele pode trazer principalmente uma melhora, esse tipo de tratamento pode trazer principalmente uma melhora sintomática importante para quem tem artrose. Então são tratamentos muito promissores e que podem aí trazer resultados nos pacientes selecionados. Gostou do conteúdo? Quer receber conteúdos como esse semanalmente? Inscreva-se no canal e não esqueça de deixar o like pra gente.